Vamos lá, então, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Caldas, sou diretor da Tripnet Viagens, uma agência de viagens focada em grupos com guia acompanhante, né, desde o Brasil. Esse ano a gente está fazendo 10 anos já de existência no mercado. Hoje é nossa quarta live, né, dos roteiros do segundo semestre de 2023. E a última live sobre nossos roteiros para a Europa, né? Agora eu vou apresentar a Mirta, que é a nossa guia, né, que apresenta os roteiros também, e depois a gente já vai começar com a apresentação do roteiro, e depois, no final, eu vou liberar para vocês fazer as suas perguntas, pode levantar a mão ali, fazer as perguntas, e a gente vai responder ao vivo também, certo? Só um minutinho. Pode ligar para o microfone. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Mirta, sou guia regional Rio Grande do Sul, Brasil, América Latina e Europa, né? Então, hoje vamos apresentar o roteiro de Espanha e Portugal, que é o circuito da Península Ibérica, né? E nesse roteiro, então, nós vamos conhecer as capitais desses países, né? E é um roteiro muito legal, muito interessante. Vamos compartilhar com vocês e as dúvidas que vocês tiverem podem tirar com a gente também. Vamos lá, então, pessoal. Esse roteiro, esse grupo, ele vai sair no dia 24/9, tá? A 8/10. Eles são 15 dias, certo? Documentação necessária para viajar. Passaporte com 6 meses de validade antes do retorno da viagem, certo? Certificado de vacinação com dose única completa contra o coronavírus, né? Sobre nossos voos, nós somos uma empresa aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Mas nossos voos sempre saem de São Paulo, Guarulhos, né? Então, nós temos a opção de quem for de São Paulo ou de outra cidade ou de outro estado, pode encontrar o pessoal no aeroporto de Guarulhos, certo? E quem não for, quem for de outro estado, Santa Catarina, vamos dizer, Paraná, Minas, teria que por conta até São Paulo, né? Claro que também a gente consegue fazer essa emissão do aéreo de vocês, o Ceará interno, se vocês quiserem, tanto de nossa cidade até São Paulo ou até Porto Alegre, que são dessas duas cidades que o grupo sai, tá? Aqui vocês já viram também hoje no grupo lá a parte aérea, né? Os nossos bloqueios aéreos, os horários, certo? É um grupo para 30 pessoas, tá? É um roteiro que ele sai em setembro de 2023, tá? A temperatura nessa época lá, tanto na Espanha quanto em Portugal, tá? Ele praticamente como se fosse nosso março aqui, finalzinho de verão já, tá? A máxima, então, de 26 graus e a mínima de 15 graus, tá? Não é tão quente, mas também não é tão frio. Locais de embarque, como eu falei antes, né? Sai do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, ou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Embarque 24/9, retorno dia 8/10. Um roteiro de 15 dias, tá? Agora eu vou passar para a dona Mirta a palavra aqui para ela fazer a explanação do roteiro para vocês. E no final da apresentação, eu vou abrir aqui para vocês que quiserem fazer alguma pergunta, tirar dúvidas, certo? Depois a gente responde online aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. Então, pessoal, esse roteiro é um roteiro de 14 dias, né? Saindo de Porto Alegre, São Paulo, Barcelona. E quando a gente pensa em Barcelona, o que nós imaginamos logo é Gaudí, né? Nós a gente não vê Barcelona sem falar em Gaudí. E aí, falando em Gaudí, lá nós temos as duas casas que ele fez, que é a Casa Batlló e a Casa Milà,
E o ponto principal, né, uma das referências da cidade de Barcelona, a Igreja Sagrada Família. Então, é um lugar que muita gente quer conhecer. Lá também tem as Ramblas, que é um lugar onde as pessoas se encontram, onde as pessoas passeiam. As Ramblas são grandes calçadões. Então, aí nessas Ramblas a gente encontra de tudo também, restaurantes, teatros, lugar para a gente curtir, né? Então, Barcelona é muito legal e nós começamos esse roteiro lá pela cidade de Barcelona. Também é um lugar muito legal da gente visitar, é a Catedral, que é muito bonita, e uma identificação de Barcelona, né, são as cores, a arquitetura toda lá, ela preserva uma cor bege, praticamente todos os prédios têm essa cor. Num tempo livre, se quiserem fazer um passeio de barco, também é possível, né? E é muito legal conhecer Barcelona. Se alguém tiver interesse em visitar o interior da catedral, aí tem um custo separado, né? Mas também é um passeio que vale a pena. Dependendo de quanto tempo o pessoal tem livre, é uma opção bem legal da gente fazer, visitar o interior da Catedral de Barcelona, que é muito bonita. Tem o bairro gótico também, tem as antigas muralhas, então tem muita coisa para a gente fazer. Para visitar a Igreja Sagrada Família, no roteiro nós vamos fazer a visita externa. Se alguém tem interesse em fazer a visita interna, tem que comprar pela internet o ingresso para visitar ela por dentro. As duas visitas são maravilhosas, tanto na parte externa como na parte interna, né? Agora já falta pouco para a conclusão, né, da obra da igreja, então tem essa opção. Nós, com o grupo, vamos fazer então a visita externa, e aí, se vocês quiserem somente pela internet, podem comprar o ingresso para fazer a visita interna, podem, depois da visita com o grupo, já ficarem ali, podem ver, nós vamos ter um guia correio, um guia anfitrião, vai ter um guia acompanhante, que sai desde aqui de Porto Alegre, e quando nós chegarmos lá em Barcelona, já vamos ser recepcionados pelo guia que vai acompanhar o grupo durante todo o trajeto, tanto na parte da Espanha como na parte de Portugal. Aí será o mesmo guia correio, né? E a gente vai combinando com ele, antes da saída do roteiro, vai ser feito o grupo de WhatsApp com a guia acompanhante, né? E ela vai entrar em contato com o guia correio lá em Barcelona, por se alguém tiver interesse em visitar a parte interna da igreja, então já desde daqui de Porto Alegre, desde aqui do Brasil, já podem adquirir o ingresso para chegarem lá e aí já combinam com o guia local o horário que vai ficar liberado, que vocês podem fazer essa visita. É bem interessante. Barcelona é inesquecível, é muito legal. Depois de Barcelona, então, nós vamos ter um city tour também, com o nosso ônibus, e depois, então, no próximo dia, no quarto dia, nós vamos para... gente, um opcional que tem lá em Barcelona é a gente visitar o santuário, é muito legal. Fica numa rocha muito alta de Montserrat. Então, lá tem a Virgem Negra, que é a padroeira da parte da Catalunha, né? Então, é realmente um roteiro bem interessante de fazer, e aí vocês compram lá com o guia local, daí para, se alguém quiser, como opcional, visitar o santuário lá, que é bem interessante, bem a vista que se tem lá de cima. Primeiro, para chegar até lá, é muito legal, a vista sempre bonita, e de lá de cima também é muito interessante. É o opcional que tem, então, para a gente fazer, quem quiser, em Barcelona, tá? No quarto dia, nós saímos, então, de Barcelona em direção a Madrid. No caminho, nós vamos passar por Saragoça, que nem lá na Espanha, eles vão dizer Zaragoza.
Então, lá em Saragoça, nós vamos, normalmente a referência das cidades na Espanha é a Praça de Armas, a Praça Maior, né? Então, a de Saragoça é muito bonita também, e lá é onde o grupo normalmente almoça, né? Almoço livre, e lá tem a Basílica da Nossa Senhora del Pilar, que também é uma visita bem interessante, o guia lá vai explicar o porquê desse nome, né? E então, depois de Saragoça, almoçamos e continuamos o recorrido, aí vamos até Madrid. E em Madrid, nesse roteiro, nós temos 3 pernoites, que isso é maravilhoso. Dá para a gente conhecer bem, em Madrid tem muita coisa para a gente fazer. Aí passamos para Madrid. Então, em Madrid, nós vamos fazer o City Tour, né? Lá nós temos o Marco Zero, que é de onde são marcadas as distâncias de todas as cidades lá. É uma cidade muito fácil para andar, então, nos tempos livres, tem muita coisa para fazer. Os madrilenhos, os espanhóis, eles gostam de curtir muito depois que saem do trabalho. Então, em setembro, os dias são mais largos também, né? E eles saem do trabalho e vão para um barzinho. Isso é uma característica cultural deles, nem que seja para tomar uma água, alguma coisa, mas ficam reunidos, ficam conversando, né? Então, é muito bom a gente curtir Madrid à noite. Se vocês já estão no hotel e querem depois retornar ao centro, por exemplo, mais tarde, o metrô é muito fácil de andar, é muito gostoso de andar lá também. Em Madrid, nós temos a Gran Via, que é em Barcelona, nós temos o Passeio de Graça, que é onde tem as lojas mais bonitas. Depois, em Madrid, nós temos a Gran Via. Tem muitas lojas, lugares para fazer compras para todos os gostos e todos os bolsos. Então, é uma avenida muito bonita, grande, que tem em Madrid. A gente pode sair e passear. Tem teatros também bem bonitos, tem shows bem legais para fazer na Gran Via. Também, se vocês querem, no final da tarde, a gente vai para a Praça Puerta del Sol, que se chama, né? Ali tem o Monumento de Madrid. Qual é o Monumento de Madrid? É um urso comendo uma frutinha, se chama medronho. Aí, essa frutinha é uma frutinha alucinógena, que era que os ursos comiam. E aí, esse, então, é o símbolo de Madrid. Bem próximo desse, onde tem o símbolo, tem também o Marco Zero. Do outro lado tem Dom Pepe, onde acontece o Ano Novo, lá de Madrid. Andando um pouco mais a pé, também, umas 4 quadras, a gente chega na Praça Maior. A Praça Maior é belíssima, muito bonita, tem muitos restaurantes para todos os gostos também. Atravessando a Praça Maior, nós temos o mercado de São Miguel, lindíssimo, onde é um ponto de encontro e também uma referência de Madrid, né? Então, lá tem muitos lugares para vocês degustarem todas as comidas típicas da Espanha e principalmente as tapas. Tapas quer dizer tampa. Então, quando os agricultores iam trabalhar, aí eles levavam um copo de vinho e esse copo ficava aberto. Eles colocavam e também se tomava esse vinho com a barriga vazia, né? Eles ficavam tontos. Então, o que eles começaram a fazer? Eles comiam essa tapa, é uma torradinha que eles fazem lá, com vários como se fossem recheios, né? Coloca em cima ali, tem muitos com frutos do mar, e tem com presunto, que é típico também da Espanha, né? Então, dentro desse mercado, nós vamos ter uma variedade muito grande de frutas, os presuntos de todos os tipos também, azeitonas, tapas de todo tipo também, e cerveja artesanal, né? Chopp. E aí, então, tem banquinhos que vocês podem sentar ali,
mas é bastante concorrido. Então, no final da tarde, tem bastante procura, o pessoal se encontra muito ali nesse mercado de São Miguel. A arquitetura é muito linda também, e para quem gosta de caminhar, pode também ir a pé, dar umas 9 quadras, até a catedral, que é a de la Virgen de la Almudena, um lugar maravilhoso ao lado do Palácio Real. Então, com o ônibus, a gente não tem um acesso tão próximo. O bom é fazer tudo isso depois a pé. Então, vai na catedral, ao lado tem o Palácio Real. Se alguém quiser fazer a visita interna no Palácio Real, também tem um custo separado. Normalmente tem filas para poder entrar lá no Palácio Real. Então, isso tudo Madrid. Madrid tem muita coisa para fazer. E, assim como em Barcelona, nós temos em Madrid o opcional, que é Toledo. Nós não podemos ir a Madrid sem visitar Toledo. Isso é um opcional para o dia livre, né? Normalmente é um opcional de meio turno, onde lá tem o damasquinado, é uma fábrica que normalmente quem vai a Toledo visita essa fábrica de damasquinado. É uma técnica utilizada no bronze, né? Ou ouro e prata, de forma artesanal. Tem primeira e segunda linha e também tem a parte industrial. Mas a parte que a gente mais gosta, tem espadas, tem canivetes, tem facas. Se por acaso alguém comprar alguma espada, alguma coisa lá em Toledo, não esqueçam que isso tem que ir na mala despachada. Se chegam a colocar na mala de mão, é certo que vão tirar, tá? Então, para as mulheres, tem brincos maravilhosos, tem colares maravilhosos, todos nessa técnica chamada damasquinado. Também em Toledo tem a catedral, uma das maiores do mundo e uma das mais lindas do mundo também. E também tem os docinhos feitos nos conventos, de marzipan, também típicos lá em Toledo. Então, é um opcional que não dá para deixar de fazer. Então, no dia livre, lá, façam esse opcional de meio turno. Normalmente, deve estar entre 100 e 110 euros por pessoa, porque fica próximo, fica a 50, 60 quilômetros ali de Madrid, e a gente vai, passa nos cigarrales também, que são lugares, sítios onde tem mansões muito bonitas. Então, a cidade toda medieval é muito bonito. É um opcional que vale a pena. Bom, saindo de Madrid, nós vamos para Ávila. Ali nós vamos passar por... Posso ver mais ali? Deixa eu ver ali. Nós vamos passar por Ávila, Madrid, Ávila e Salamanca. Então, nós vamos ter três pernoites em Madrid. Aproveitem bastante, que lá tem bastante coisa para fazer. Depois, então, de Madrid, nós vamos até Salamanca. Mas, no caminho, nós vamos fazer uma parada em Ávila. Ávila é uma cidade toda amuralhada, muito legal, e lá tem a catedral, a basílica, né, de Santa Teresa de Jesus. Querido, ela foi a fundadora das Irmãs Carmelitas Descalças, né, e também ela é considerada a doutora da igreja, né. É uma cidade única, diferente, boa de se visitar, é muito legal, é muito bonita. E preserva, é uma das muralhas mais preservadas, muito bonito, bom de passear lá. E vamos, então, até Salamanca. Salamanca é conhecida como a Cidade Dourada, né? Ela tem a Casa das Conchas, é um dos pontos turísticos de lá, que ela tem toda a cobertura da parede, é feita com vieiras. Sabe aquela concha que é o símbolo do Caminho de Santiago? Então, lá tem um prédio todo com a parte da frente, sim, toda com essas conchas, que é bem bonita. E a Praça Maior, essa praça que eu falei para vocês, que normalmente a referência desses lugares, a Praça Maior de Salamanca é uma das mais bonitas da Espanha. E a gente tem um tempo livre ali, normalmente é onde se almoça também, né? E a gente tem esse tempo livre para vivenciar
essa praça tem sorveterias maravilhosas. Quem gostar, tem também um passeio de charrete que dá para fazer. É uma passagem ali que é muito legal da gente fazer também. Saindo de Salamanca, então, daí no 8º dia, nós vamos até Santiago de Compostela. Então, lá em Santiago de Compostela, nós vamos visitar a catedral, já tem a visita interna, né, já inclusa, e aí lá onde está o apóstolo enterrado também, a gente consegue fazer a visita, vai aonde ele está enterrado, passa também para dar um abraço no santo, onde tem um altar, bem interessante. Santiago de Compostela tem toda aquela energia. Vocês vão encontrar gente do mundo inteiro. Quando chega ali na frente da catedral, tem uma vieira no chão ali todo mundo tem que te fazer aquela foto, né? Quando chega, alcança aquele objetivo, que eles têm um passaporte, quem vai fazer o caminho, né? Aí, esse passaporte tem vários carimbos que eles vão ganhando, e quando chega lá, então, sempre a gente vai encontrar brasileiros, sempre tem brasileiros. No entorno da catedral, tem muitas lojinhas, aí vendendo todas essas lembrancinhas, como as vieiras, o cajado, tudo. E esse roteiro é um dos únicos que tem o pernoite lá em Santiago de Compostela. Saindo de Santiago de Compostela, nós vamos sair da Espanha e vamos ingressar em Portugal. Então, nós vamos começar a nossa visita em Portugal pela cidade do Porto, né? Então, é muito interessante. Lá nós vamos conhecer, um lado tem a cidade do Porto, aí tem o Rio, que tem um cruzeiro que a gente faz ali pelo rio, que passa pelas pontes, também é um opcional que não pode deixar de fazer, é muito interessante. Nós vamos visualizar também de uma forma diferente, e de um lado, então, Porto, e do outro lado, Vila Nova de Gaia. Então, esse é um opcional que a gente faz com o barco, faz o passeio de barco, depois desembarca ali em Vila Nova de Gaia. No opcional também tem uma visita a uma cave, muito interessante. Então, o Porto tem lugares também muito lindos, como um dos lugares que a gente visita no City Tour lá em Porto, é a Estação de São Bento, com azulejos lindíssimos, lindíssimos nas suas paredes. E lá é a central dos trens ali de Porto, né, do Porto. Então, e tudo isso a gente faz na visita com o grupo, tá? Nós temos ali, o opcional ali é o Cruzeiro das Pontes e a visita nas caves de vinho com degustação, que é bem interessante. Depois do Porto, então, no 11º dia já, nós vamos sair do Porto até Fátima, mas no caminho nós vamos passar por Aveiro. Aveiro é conhecida como a Veneza Portuguesa, e tomara que tenha tempo, isso tudo vai sendo administrado, né, de acordo com as condições climáticas, com o tempo que o grupo tem, né, mas a gente pode fazer um cruzeiro pelos canais, num barco diferente. O barco é chamado de moliceiros, então é um barquinho diferente, é como se nós estivéssemos em Veneza nas gôndolas, por isso que ela é conhecida como a Veneza Portuguesa. E Aveiro também, outro dos carros-chefes de Aveiro, são os seus doces, né, doces de ovos. Então, eles têm, em formato das vieiras também, recheado com doce de ovos. Então, é um dos carros-chefes ali da cidade de Aveiro. Então, é o passeio de barco e os doces. E depois, então, de Aveiro, nós vamos passar por Coimbra. Coimbra é a cidade universitária. Nós vamos fazer a visita à universidade lá de Dom Dinis, que é na parte bem alta da cidade. Daí depois nós vamos com o ônibus, aí ele nos deixa lá embaixo,
do lado do rio, o Rio Mondego, que é o que passa ali, né, para que nós possamos vivenciar em si a cidade de Coimbra. Fica um tempo livre também para almoço ali, né, e nós vamos também passar, quem quiser ter a experiência de andar pelas ruas, que eles chamam, são tudo umas ruelas bem estreitinhas e muito íngremes, em pedra. Então, ela é bem escorregadia, tem que andar com bastante cuidado, né? Mas é uma experiência diferente. E aí essas ruelinhas todas assim são chamadas de quebra-costas. Aí você já tem uma ideia, né, de como que elas são. Mas são experiências diferentes, bem boas de curtir. E aí, então, depois de passarmos por Coimbra, nós vamos até Fátima. Em Fátima, nós vamos visitar lá o santuário, né? Onde vamos conhecer, tem a Gruta Pequeninha, aonde foi uma das aparições de Fátima aos pastorinhos, né? É uma energia muito legal, a gente vivencia também as pessoas que vão lá pagar as promessas, né? Então, tem um caminho que elas podem fazer, pagar essas promessas, onde elas vão de joelhos. Tem a Basílica Antiga e a Nova, as duas maravilhosas. A Nova é toda estilizada, é onde acontecem normalmente as missas, né? E tem também um lugar, ainda tem, se as pessoas quiserem comprar as velas ali, acender velas, tem a parte ali só das velas, do lado da azinheira, que foi a árvore do local onde apareceu a Nossa Senhora de Fátima, né? Então, depois se visita um shopping, onde tem tudo que vocês possam imaginar sobre Fátima, né? As lembrancinhas para trazer. Então, é um lugar enorme onde vocês podem, se quiserem, trazer as lembrancinhas lá de Fátima. Depois, então, nós vamos de Fátima vamos até Nazaré. A gente passa de novo por Coimbra, né? E aí passa por Nazaré, onde a gente desembarca e faz uma visita maravilhosa, onde nós vamos visitar uma igreja muito antiga e vamos ver o lugar onde os surfistas adoram, né? Das ondas gigantes. Tem tipo uma falésia, um cânion, assim, e lá embaixo a praia, a vista é muito linda, e normalmente a gente almoça lá em Nazaré. Então, a gente traz uma imagem muito bonita, que é linda, linda. Primeiro a gente visualiza ela lá de cima, depois a gente desce com o ônibus para almoçarmos lá embaixo, onde tem os restaurantes, todos à beira-mar. Muito bonito. Daí, depois de Fátima, nós vamos para, acho que para Lisboa, né? Então, mas antes de chegarmos a Lisboa, depois de Nazaré, a gente passa em Óbidos. Gente, essa cidade de Óbidos, ela é uma cidade, uma vila medieval, né? Onde ela também é toda amuralhada, linda, linda de andar, bem tranquila de andar, porque ela é plana, assim, e tem a ginginha, que vocês não podem sair lá de Óbidos sem experimentar a ginginha. O que é a ginginha? É um licor de cereja que a gente toma ele num copinho de chocolate. É muito legal. Então, é um lugar em Óbidos, é o lugar, o berço onde nasceu a ginginha. Depois, Lisboa, também lá em Sintra, eles dizem que é deles, mas, na verdade, a ginginha é de Óbidos. Então, vamos visitar Óbidos também, e depois, então, vamos para Lisboa. Então, Lisboa é inesquecível, temos muita coisa também, muitos passeios para fazermos lá em Lisboa. Nós vamos fazer um city tour, onde nós vamos conhecer um dos cartões postais de Lisboa, que é a Torre de Belém. Então, bem próximo ali da torre também tem o Padrão do Descobrimento, que é fantástico, o guia lá vai explicar, é todo um complexo, né, com muita história, e bem próximos dali nós temos a fábrica onde tem o pastel de Belém.
é somente nessa fábrica, lá em Lisboa, que nós temos o legítimo pastel de Belém. Nos outros lugares é o pastel de natas, mas o de Belém é somente nesse local lá, um lugar muito bonito, com azulejos lindos assim, e normalmente a gente tem um tempinho para comer lá um pastel de Belém com um cafezinho, e também lá tem tudo eles chamam de pastel. O pastel de Belém é que nem uma empadinha, não é um pastel, que nem uma empadinha com um creme, né? E pode colocar canela por cima, quem gostar, né? E também eles têm, eles chamam de pastel, os bolinhos de camarão, de lá também é muito bom. E também o que nós vamos conhecer lá? Nós vamos continuar daí todo o nosso city tour por Lisboa, né? E conhecer a rua famosa também, lá, Avenida da Liberdade, um dos monumentos mais importantes, a de Lisboa, que é do Marquês de Pombal, na frente tem o parque, que todo mundo vai visitar também aquele parque, e à noite nós podemos assistir um show, é um opcional, né? Um show de fado. Que então o fado é característico, é único, ele é de Lisboa, né? Também tem o fado de Coimbra, que é diferente. Mas então nessa noite com o jantar show eles mostram a diferença que tem dos fados e como se dança um fado. Então é um show também, um opcional que nós não podemos perder em Lisboa. Depois... Oi? Ah, sim. Daí, então, no 14º dia, nós vamos para o litoral. Fantástico, inesquecível também, ali no... Acho que ali é o Atol da Rocha. Em Sintra, nós vamos visitar um castelo, que é um palácio, que é um dos mais importantes. Na verdade, ali em Sintra, nós temos vários palácios, mas só que não temos tempo hábil para visitar mais do que um, né? E depois nós vamos conhecer a Periquita, que é uma padaria muito famosa lá, e o doce característico lá de Sintra chama-se travesseiro, que é uma massinha que nem um travesseiro, mesmo assim ele é recheado com doce de ovos, com amêndoas, é muito gostoso, muito mesmo. Vamos visitar as lojinhas também, tem uma igreja também bem antiga lá em Sintra, tem os mirantes maravilhosos também. Daí nós saímos de Sintra e vamos a Cascais, onde tem a parte da praia, assim, que é muito bonita. E de Cascais vamos a Estoril. Estoril é onde tem o cassino enorme, que daí a gente não tem visita interna, a gente só vai visualizar, vamos fazer uma visita panorâmica. Aí nesse passeio também, a gente pode, dependendo das condições climáticas, a gente vai até o Cabo da Rocha, que é um lugar muito bonito, bem alto, e é o ponto mais ocidental da Europa. Um lugar também, a vista lá de cima é única, só tem sempre muito vento, muito, muito vento. Então, no dia que vocês forem lá para Sintra, Cascais e Estoril, levem um casaco, que se forem no Cabo da Rocha, lá sempre é frio, porque o vento é muito gelado lá, é muito alto, é uma visita lindíssima. E aí depois, então, no 15º dia, já começamos a nossa viagem de retorno para Porto Alegre. Então, agora vai continuar o Ezequiel. Se tiverem qualquer pergunta, sintam-se à vontade para perguntar, tá bom? Obrigado, viu, dona Mirta? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Agora a gente pode liberar aqui. Vocês já têm um roteirinho, né? Vocês receberam pelo grupo do WhatsApp, correto? Então, vocês já, como eu falei anteriormente lá no início, para quem não pegou o início da live, esse grupo ele sai
desde Porto Alegre e São Paulo, Guarulhos, tá? Para quem for de outra região, de outro estado, tem que ir até Guarulhos ou Porto Alegre para encontrar o grupo, tá? Eu aconselho sempre a Guarulhos, que é muito mais fácil, tem muito mais voos, né? A opção de voos da sua cidade até São Paulo, né? Esse trecho, esse deslocamento que não seja de Porto Alegre não está incluso no valor do pacote, tá? É um valor à parte que vocês têm que pagar para o aéreo, na verdade. Claro que também a gente pode também ajudar vocês a fazer essa emissão dos aéreos. Vocês podem comprar por milhas também, não tem problema. Só que daí encontra o grupo em Guarulhos, tá? 30 dias antes do embarque, geralmente é criado um grupo no WhatsApp com todos os integrantes que vai fazer a viagem, com a guia junto, daí vamos passando as informações, né? E depois combinar certinho o local de embarque, tá? Então, é passagem aérea inclusa já no pacote, desde Porto Alegre ou São Paulo, uma mala de 23 quilos, né? Despachada e mais uma de 10 quilos de mão. Seguro viagem está incluso também no pacote, tá? O que não está incluso no pacote é o adicional Covid, né? Que pode comprar, o cliente desse que você quer comprar, não quer comprar. A gente sempre aconselha a adquirir o adicional Covid. Não é obrigatório, por isso que a gente não coloca no pacote, tá? O que não está incluso também, que a gente gosta de deixar bem claro, é a gorjeta para os guias anfitriões, né? E para os motoristas, tá? Geralmente é 5 euros por dia, tá? Não é por guia e por motorista, e sim é um total 5 euros por dia. Se a viagem é de 15 dias, 13 noites, então se calcula 5 euros vezes 13 dias, tá? São 13 dias lá em viagem, dá em torno de 30, quanto é que dá mais ou menos dá 65 euros mais ou menos de gorjeta, tá? Essa gorjeta não é para o guia acompanhante desde o Brasil, é os guias anfitriões lá já na Espanha e Portugal, tá? E o motorista. O guia anfitrião, ele que vai dividir essa gorjeta com o motorista, tá? Com ele, com o motorista e com os guias locais também, tá? Como eu falei, né, o seguro viagem está coberto, né, está incluso no pacote. O que não está incluso somente é o assistência Covid, que não é obrigatório, mas a gente indica fazer, comprar também, tá? Antes de falar de valores, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre o roteiro, enfim, pode levantar a mão ali, no aplicativo tem uma mãozinha, que a gente abre aqui o microfone de vocês. Ou pode escrever no chat também ali que a gente responde. Vou deixar aqui. Esperar um pouquinho para ver se alguém vai levantar a mão para perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Vou esperar um minutinho aqui antes de a gente continuar de falar de valores. Vamos ver se alguém vai levantar a mão para a gente poder abrir o microfone e responder. Ninguém vai responder, então eu vou falar sobre os valores, então. Deixa eu levantar, tá? Hoje, esse valor do pacote por pessoa em apartamento duplo, ele está R$ 22.100, tá? Por pessoa em apartamento duplo. Ou por pessoa no apartamento single, ele está R$ 28.060, tá? Quem não tiver companhia para viajar, não tem problema, tá? A gente faz a compartilhar, paga pelo preço do duplo, tá? Sempre o compartilhamento do quarto
mulher com mulher, homem com homem, né? Deixa eu passar aqui. Tá, aqui. Hoje, tá? O valor do pacote nas condições especiais da live, ele está 28.800 à vista no apartamento duplo ou 26.660 no apartamento single, tá? Ou uma entrada de 6.330 mais 6 vezes de 2.461,66 no apartamento duplo, ou uma entrada de 8.118 mais 6 vezes de R$3.157 no apartamento single, tá? O desconto. Desconto para pagamento à vista, R$1.300 no apartamento duplo ou R$1.400 no apartamento individual. E quem for pagar parcelado tem um valor de desconto de R$1.000, tá? Um exemplo. O valor normal do pacote é 22.100. Quem for pagar parcelado vai pagar 21.100 ou 27.060 reais, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, por favor, é só levantar a mãozinha ali ou escrever no chat que a gente vai responder. A gente abre o microfone de vocês, deixa vocês perguntar e a gente responde, tá? Formas de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito. Como é que vocês vão poder fazer essa reserva? Vamos lá. A reserva, a gente solicita um Pix de R$100, tá? Tem um prazo de uma semana para vocês decidirem. Um exemplo, fez o Pix hoje e chegar na semana que vem, Ezequiel, eu vi e pensei, essa viagem não é para mim. Não tem problema, a gente pega, o financeiro faz o estorno para vocês de novo, devolve, na verdade, né, o Pix de vocês. A gente não vai fazer nenhuma pergunta, né? Simplesmente vão devolver o pagamento. Eu quero fechar, eu gostei, eu quero fechar. A minha equipe vai entrar em contato com vocês, vão conversar, contrato, enviar os documentos, eles vão fazer o contrato de vocês vão conversar como é que vai ser a forma de pagamento, né? Hoje nós temos 2 tipos de contrato. O contrato, tanto a gente assina, carimba e envia para vocês assinam também para nós e nos enviam. Ou aquele contrato digital, que a gente vai preencher os dados de vocês vão ler o contrato e a gente vão assinando pelo celular, vão apertando ali, dando OK no contrato e está tudo certo também, tá? Esse aqui é o nosso Pix, tá? Que é o nosso CNPJ. Quem tiver interesse em reservar essa viagem, garantir o lugar, a gente solicita que faça um Pix no valor de R$100 só para garantir a reserva. Como eu falei, 7 dias de garantia. Chegar semana que vem, não vou fazer essa viagem, não tem problema. A gente pega e devolve os R$100, tá? Esse é um roteiro também junto, porque nós escolhemos essa semana fazer o França, o Itália e o Turquia, Grécia, Espanha e Portugal. São os roteiros que mais saem, né? São os roteiros que mais lotam durante o ano, né? Um exemplo, agora nós temos um grupo que está a embarcar agora em maio. Esse grupo já está lotado desde novembro, dezembro do ano passado, né? Então, é um roteiro que tem bastante procura mesmo, tá? É com guia acompanhante desde aqui do Brasil, certo? Eu tenho os guias locais também. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, pode levantar a mãozinha ali ou escrever no chat ali, que a gente vai respondendo, tá? Oi, eu gostaria de saber se acontece alguma coisa e você não vai poder viajar. Você perde todo esse dinheiro ou Não, você... não. Tu pode me explicar, assim, deixar mais detalhado a dúvida, que daí eu posso te responder melhor. Não, que aconteça alguma coisa lá, ou você fica doente na época, sei lá, acontece algum imprevisto muito grave ali e você não vai poder viajar. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. No contrato tem todas as cláusulas, tá? No contrato que vocês vão assinar. Mas claro que tem exceções, tá? Um exemplo. Deu alguma coisa muito séria, não posso viajar, tenho um laudo médico, o médico me proibiu de viajar. Claro que tem que ser tudo documentado, certo?
aí não tem problema. Solicita para nós, que a gente também já manda para a operação e faz para fazer o reembolso para vocês, tá? Mas caso assim, não vou, eu comprei, daí falta 30, 40 dias antes da viagem, comprei a viagem, mas resolvi não querer viajar porque tem outro compromisso. Daí é respeitar as cláusulas do contrato. Tá? Mas se é motivo de doença, e tem um laudo médico que comprova, por que a gente pede isso? Não é para nós aqui só, e sim que nós temos que mandar para as companhias aéreas, temos que mandar para o fornecedor lá da Europa, né? Que é um caso grave de saúde, entendeu? Certo. Outra coisa, eu vi que tem bastante coisas opcionais. Opcionais tem que pagar tudo à parte? Sim, os opcionais, sim. É. Uhum. Eu vou passar para a Mirta, que ela vai falar mais dessa parte dos opcionais, de valores ali, para vocês entenderem melhor, certo? Certo, De obrigada. nada. Senão pode ficar um pouquinho que eu vou chamar ela aqui. Dona Mirta, pode abrir o teu microfone aí que eu vou fechar o meu aqui, tu já explica. Pessoal, o opcional, vocês vão fazer a reserva com o guia acompanhante, né? Ele, no primeiro momento, ele vai explicar, ele tem, na verdade, em uma folha ali, todos os opcionais e os valores. Isso tudo é acertado com o guia, do guia correio, né? E sempre pagos em dinheiro, em euros, tá? Então, esse roteiro tem em torno de 5 opcionais, cada um com uma característica específica do local, né? E que é muito interessante fazermos todos eles. Eu não tenho... Você pode falar mais ou menos a média de gasto? Oi? Média de gasto? Em torno, assim, em torno de 100 euros cada opcional. E dos gastos lá, gente, assim, normalmente a gente sugere em torno de 60 a 80 euros por dia para gastos com alimentação, mas assim, na Espanha, principalmente, como é que a gente diz, a refeição, assim, ela é bem generosa. A porção é bem generosa. Se a pessoa não come pouco, pode compartilhar, pode dividir esse prato com outra pessoa, tá? Só daí na hora de cobrar, normalmente eles vão dar uma comanda, né? E aí você divide com a outra pessoa que dividiu a alimentação. Em Portugal, a porção não é tão generosa, mas também não é tão pequena. Então, normalmente, nesse roteiro da Península Ibérica, as porções das alimentações não são pequenas. Então, dá para dividir, daí você vai gastar, dependendo, vai ter um dia que vai gastar mais, outro dia vai gastar menos, mas assim, é para não ficarem apertados na função de levarem menos dinheiro e passarem sufoco lá, pode bem tranquilo, entre 60 a 70 euros, assim, por dia, fica bem, bem tranquilo. Olá, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar aqui, pode só levantar a mão ali que eu abro o microfone. Seu Hilário, deixa eu abrir o seu microfone aqui. Só um minutinho que ainda não habilitou ainda. Só um minutinho, seu Hilário. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Vamos ver se vai abrir. Ainda não, só um minutinho. O senhor pode apertar no microfone que tem do ladinho ali? Não, peraí. Eu acho que deu agora, senhor. Deu.
Eu não entendi bem o valor em apartamento duplo. Ah, Você falou em certo. 21, Vamos lá. 21, 28. O valor por pessoa em apartamento duplo, ele está à vista 20.800, ou uma entrada de 6.330, mais 6 vezes 2.461 com 66, que dá um valor Beleza, total obrigado. de nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tem no chat aqui. E a dona Margarete perguntou se esse valor é só para hoje. Não, a gente vai ficar até a semana que vem, tá? Porque nós temos mais um roteiro ainda amanhã. Nós vamos apresentar um roteiro da América do Sul, que é o Patagônia Argentina e Chilena. E a gente vai respeitar aquela semana de quem já fez o pagamento do Pix, né? Então, vai ficar por mais uma semana ainda. Deixa eu ver se ela tá, dona Margarida, ela escutou, porque não sei se ela está online. Tá, sim. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Lembrando que essa é uma viagem em grupo com guia acompanhante, né? É uma viagem que vai ser a nossa última viagem do ano para esse roteiro, Espanha e Portugal, em 2024, né? Depois, somente em 2024, que nós vamos ter esse roteiro novamente. Então, vamos lá. Aqui é o nosso cadastro, certo? Ele é o nosso registro no Ministério do Turismo. Quem quiser alguma informação da nossa empresa, pode pesquisar pelo nosso CNPJ aqui para pesquisar sobre nós, né? Também eu peço também, quem tiver um Instagram, que possa nos seguir na nossa página lá, é lá onde você vai encontrar nossas fotos, nossos vídeos, depoimento de clientes, né, que já viajaram conosco também, né, tripnet.viagens no Instagram, certo? Lá vocês vão encontrar bastante fotos de viagens nossas, de vídeos de clientes nossos que deram depoimentos, né, das viagens, vídeos. Esperar mais um minutinho, se alguém não tiver alguma outra dúvida, a gente já faz o encerramento da live daí. Também quero agradecer a todos que tiveram conosco hoje aqui de noite, né? Despendeu o tempo de vocês para assistir mais uma live. E amanhã a gente vai fazer nossa última live, que é nosso roteiro, um roteiro diferente, um roteiro rodoviário, Patagônia Argentina e Chilena. Tá? Um roteiro de 20 dias, que vai sair no mês de outubro. Tá? Um roteiro muito especial, muito bacana. Acho que ninguém mais vai fazer nenhuma pergunta, então vamos se despedir. Gente, muito obrigado por hoje, por essa noite. Tá? Eu aguardo vocês amanhã às 19 horas de novo na live nossa última live, né? Do roteiro Patagônia Argentina e Chilena. Tá? Eu quero agradecer no meu nome, em nome da minha equipe, e também pela dona Mita, que fez essa apresentação hoje. Deixa eu ver. Tem uma perguntinha aqui. Obrigado, Dona Maria. Pessoal, um grande abraço e uma boa noite para todos vocês.